Estamos aqui hoje com um super convidado, posso até dizer que seria um homem de aço. Ele é um coronel militar aposentado e fisiculturista de Catanduva, São Paulo, o nosso coronel Eduardo. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre sua experiência, sobre sua trajetória e o que fez chegar hoje como um bodybuilding coach. Vamos lá, seja bem-vindo, coronel Eduardo. Prazer, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Eu fico muito feliz, muito grato e muito honrado de poder bater esse papo com você. Muito obrigado, viu? E aí a gente estava conversando, você veio de uma família já de educadores físicos. Isso daí te influenciou a seguir essa linha aí de atividade física? Com certeza. No mesmo sentido, por exemplo, que nós temos conhecimento na ciência, né? Onde numa família de obesos, né? A gente chama aquele ambiente de ambiente obesogênico. Por quê? Porque todo mundo é obeso, todo mundo se alimenta mal, todo mundo é sedentário. Muito provavelmente as crianças que vão surgir dali vão ter a mesma tendência. Eu tive a tendência no sentido contrário, fui um privilegiado. Muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, eu resolvi dar uma contada. E tinham mais de 15 professores de educação física na minha família. O primeiro foi meu avô materno, que se formou na década de 40. Meus pais se formaram na década de 60. E eu cresci e foi muito natural, com 5 anos de idade já fazia judô. Aos 5 anos você começou? 5 anos de idade eu comecei a fazer judô. Antes de aprender a ler e escrever, eu já estava no tatame, um professor muito severo, exigia muita disciplina da gente, me transformou com certeza, me deu um outro rumo na vida, né? Porque me ajudou a ter disciplina, eu sou uma pessoa muito disciplinada. E a atividade física sempre fez parte da minha vida. Além de professores de educação física, todo mundo em algum momento da vida foi atleta na minha família. Mesmo atleta amador, sabe? Que fazia jogos escolares ou mais se dedicou por algum tempo de vida por algum esporte. Então isso foi maravilhoso e foi uma tendência natural eu ter encaminhado para isso. Apesar que foi meio decepcionante para os meus pais. Por quê? Imagina só, eu fiz educação física em 89, eu entrei na Universidade Estadual de Londrina com 17 anos. Nessa época, nós não tínhamos internet. E as opções de trabalho eram ou professor de educação física, ou ele trabalha na escola do estado, ou ele trabalha numa escola particular. Na minha cidade nem escola particular tinha, né? Então, assim, oportunidades de trabalho eram baixíssimas e realidade de renda era muito ruim. Então eles ficaram decepcionados quando eu quis seguir a mesma carreira, né? Mas hoje em dia, com internet, por exemplo, eu tenho alunos no mundo inteiro, nos 5 continentes, por causa da facilidade da comunicação com a internet, alunos de consultoria de treinamento e treinamento físico. Você ainda luta judô ou não? Não. Eu parei com o judô já tem vários anos por uma decisão dolorida para mim, porque eu amo muito o judô, é um esporte que eu admiro muito, assim como o jiu-jitsu, treinei jiu-jitsu também há algum tempo, porque eu comecei a me lesionar com muita frequência. Você é faixa preta, então? Eu sou faixa preta. Peguei a faixa preta no ano 2000. E aí chega uma hora que, assim, por mais que você queira, por mais que aquilo seja uma paixão na sua vida, eu tenho 2 cirurgias ortopédicas, joelho e ombro, cirurgias extensas, complexas, especialmente a do ombro, que me custa dor até hoje. Mas teve um momento que eu tive Mas foi por causa do judô? Foi por causa do judô. Foi por causa do judô. Eu fiz uma capsuloplastia, reconstrução de ligamento, arrebentou todo o ombro. E eu tive que tomar uma decisão dolorida, mais madura, de que aquilo, o custo-benefício já não estava mais sendo bom. Então eu falei, pô, acho que está na hora de parar, né? E dedicar minha vida para outras coisas. E fiquei por anos sonhando à noite que eu estava treinando judô. Então, tamanha foi a dor de ter deixado, mas foi a decisão correta. E aí, o que veio primeiro aí? O educador físico, aí a polícia militar, como que foi essa sua decisão de entrar então para a polícia? Então, eu acho que pelo fato de eu ter começado no judô com 5 anos de idade, realmente assim, era um estilo de treinamento muito diferente de hoje. Hoje não existe aula que dura mais de 1 hora para crianças.
Na época, o treino de judô que eu tinha era de segunda, quarta e sexta e durava 2 horas e meia. 2 horas e meia. Qualquer criança que você pegar e colocar num treino, ela não vai suportar meia hora, quanto mais 2 horas e meia. E isso me forjou uma disciplina, assim. Eu fui uma criança que não precisava ficar mandando, ó, tem que fazer tal coisa, tem que fazer... Justamente por causa do judô, meu professor era muito bravo, o professor Gilberto Rosas. É um cara fantástico, assim, que eu tenho um carinho imenso por ele até hoje. Acho que está em Ribeirão Preto. E eu acho que eu sempre tive vocação para a carreira militar. Justamente por causa dessa disciplina que veio do judô. A disciplina na minha vida veio do judô. Na família também existe essa disciplina ou não? Não, não. O meu avô foi um lutador de boxe e de jiu-jitsu, né? O meu avô materno, a pessoa que mais me influenciou na vida, o primeiro a fazer educação física, né? E meu avô ele participava de competição de halterofilismo, de levantamento de peso, ele foi campeão de boxe, ele foi campeão de jiu-jitsu. Então foi atleta a vida inteira, um cara muito culto. Então você não foi o primeiro a seguir essa linha aí? Não, não. Mas eu sempre gostei de me manter bem fisicamente. Tanto por questões de estética quanto por questões de saúde. Sempre me incomodou, por exemplo, estar acima do peso. Você já chegou a ficar sobrepeso? Em que momento? Cheguei. Em 2017, eu estava construindo uma casa. A casa que a gente vive hoje é uma casa muito grande. Nunca foi uma ideia ter uma casa desse tamanho, né? Mas aconteceu. Eu comprei um pedaço, um quarto de chácara, um terreno de 1.300 metros quadrados. E a gente começou a construir e acabou saindo um projeto muito maior do que a gente imaginava. Mas foi natural, nada de ganância, nunca tive essa tara de viver numa casa gigante e tal. E chegou num ponto onde eu tinha que fazer dinheiro para terminar a casa ou eu ia virar um elefante branco. O meu grande medo por 8 anos era, se eu morrer agora, isso aqui está tudo perdido. Por quê? Porque depois você vai vender por preço de banana, tua família fica desamparada, né? E eu vivia numa casa que era financiada, eu estava em vias de finalizar o meu financiamento e estava pagando, construindo a outra, sem financiamento. Trabalhando, eu tenho mais uma outra carreira profissional, que eu sou cuteleiro, né? Eu produzo lâminas. A gente vai até falar sobre isso. E aí, em 2017, eu estava prestes a fazer uma prova de certificação lá nos Estados Unidos, de mestre cuteleiro, né? Cutelo, pessoal, é aquele machado que se usa na cozinha. Cutelo é um nome italiano, né? Que vem de faca, né? E lá nos Estados Unidos existe uma certificação internacional muito importante, que 108 pessoas no mundo só hoje, a última vez que eu dei uma analisada no site, eram 108 pessoas no mundo que tinham essa certificação. E eu estava tentando essa certificação. E paralelamente construindo a minha casa. Então eu abri mão de treinar, uma coisa que eu gostava. Por quê? Porque eu não queria abrir mão de nenhuma hora de trabalho. Na época eu estava trabalhando 85 horas por semana. Eu estava à beira de um colapso. Na polícia? Isso na polícia ainda? Na polícia também, né? Como na época como capitão. E também na oficina de cutelaria. Então eu dediquei os meus esforços ali. E nesse período, respondendo, né? Eu cheguei a 32% de gordura. Mas foi por opção, não foi por falta de tempo. Eu escolhi pagar esse preço, era uma questão de prioridade, eu precisava terminar fase de acabamento de casa. Então, acabamento, né? Revestimento, banheiro, Deus me livre, é um dinheiro absurdo. Então eu escolhi deixar, foi muito difícil também, mas eu sou um cara muito racional nesse aspecto. Eu preciso terminar isso aqui, então eu vou terminar. E no fim, em agosto, 2 anos depois, agosto de 19, voltei a treinar, estava com 32% de gordura, completamente fora de forma. Indicadores de saúde estavam ok, porque eu estava sem treinar, comendo mais, mas comendo de forma razoavelmente saudável. E aí voltei e foi rápido, para me restabelecer. E a parte do fisiculturismo entrou quando aí, nessa jogada? O fisiculturismo foi um sonho que ficou adiado quando eu tinha entre 28 e 32 anos, eu tinha essa ideia de
Vou até, pessoal, desculpa, vou até postar algumas fotos aqui do Coronel Eduardo aí. Né? Essas fotos aí são com 51. Hoje eu tô com 52, né? E quando eu tinha dos 20 o ano passado. 32, o ano passado. Eu tinha a ideia de competir no fisiculturismo e por uma série de razões acabou por não acontecer. Aí eu estava voltando a treinar, voltei a treinar numa academia diferente da que eu treinava anteriormente. Foi depois da casa? Depois da casa, exatamente. Em agosto, 11 de agosto de 2019 eu voltei a treinar. Antes você não praticava fisiculturismo? Não. Aí quando eu fiquei esses 2 anos parado, né, me dedicando à finalização da minha casa, eu precisava terminar, resolver isso. Muito medo assim, de acontecer um acidente, de eu me machucar e não conseguir terminar. Graças a Deus deu tudo certo. Quando eu voltei a treinar, eu conheci o meu parceiro, que eu chamo de treinador, que é o Norberto Coelho, lá de Catanduva, dono da Acrópolis. A gente fez uma amizade muito, muito bacana. E depois de um tempo treinando, a gente se conhecia à distância, muitos anos antes, assim, sem nunca ter trocado ideia, um respeito distante, entende? E depois de um tempo que eu fui retomando o meu ritmo, eu sempre treinei muito sério. Então eu nunca gostei de ir para a academia alisar. Eu vou para dar o meu melhor todos os dias. Eu comecei a fazer dieta, eu vou fazer todas as refeições. Não tem nada a ver com tafinho. Não... Questão da disciplina. Questão da disciplina. E aí eu vi que ele começou a prestar atenção em mim, ele falou, cara, poucas vezes na vida eu vi alguém treinar como você treina, com a dedicação que você treina, porque eu ia até o limite mesmo, em todos os treinos, todo santo dia. Aí em algum momento ele tinha alguns atletas que ele direcionava lá no fisiculturismo, que ele acompanhava, e ele me convidou, me fez a proposta. E por ser esse sonho que ficou lá atrás, eu falei, cara, mas com 51 anos de idade, cara, será? Ele falou, por que não, cara? Por que não? Então, assim, tem uma dívida de gratidão com ele, porque me deu esse voto de confiança. Às vezes a gente precisa de um incentivo, né? E o ano passado eu competi, eu fui campeão paulista na categoria... Você era coronel ainda ou não? Não, eu era major no período. Mas ainda estava na polícia? Tava nativa. Aí foi mais de um ano de preparação, né? E fui campeão paulista, foi uma realização legal, foi importante, foi uma experiência maravilhosa. Muito provavelmente eu não venha competir mais, por questões ortopédicas, entendeu? Então assim, eu quero levar meu corpo no limite que a minha cabeça deixa, mas o corpo não acompanha mais. Então é uma questão de uma decisão madura, entendeu? Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência, eu faria 100 vezes novamente tudo que eu passei, né? Porque é difícil, é um trajeto difícil, a vida de um fisiculturista. Provavelmente o fisiculturismo é o esporte mais exigente que existe. Por quê? Porque o jogador de futebol, ele vai, ele treina, ele come, dorme e acabou. O fisiculturista não. Durante todo o dia ele tem os horários da suplementação, ele tem os horários de fazer o exercício aeróbico, ele tem os horários das refeições que têm que ser obedecidas religiosamente, sem perder uma hora para mais, uma hora para menos. Ele tem que comer aquilo independente de estar com vontade de comer ou não estar, entende? Então é um esporte que exige muita dedicação e minha disciplina casou perfeitamente. Então foi muito bom, foi uma experiência ótima. Por falar nisso, então, nessa disciplina, como que você hoje utiliza o seu dia? E na questão de quantas horas você descansa por dia, quantas horas você treina, quantas horas você dorme, né? Porque descansar é diferente de dormir, né? Sim. Então, como que você faz isso para você manter assim, a sua disposição, a sua vontade de seguir aí? Bom, a minha rotina normalmente eu acordo pela manhã, tomo café preto, lavo a cara assim, né? Rapidinho. Já ligo a minha esteira e eu faço lives simultâneas pelo Instagram, pelo TikTok e pelo YouTube. Eu tenho um suporte com 3 celulares. Então eu acordo, tomo um café, ponho o cérebro para rodar. Eu tenho que esperar uns 20 minutos, senão fica difícil de responder perguntas. 20 minutos tá rápido, né? Tá rápido. E aí eu faço a live fazendo esteira, eu faço exercício aeróbico 1 hora. E durante essa 1 hora eu respondo perguntas dos meus seguidores a respeito de saúde, qualidade de vida, treinamento, dieta e etc. É sempre muito legal, dá uma média sempre dá mais de 150 pessoas, às vezes dá 250, nas 3 redes chega a dar quase 300. Né?
E é muito legal, uma interação bacana. Termino ali, faço meu café da manhã, depois eu tomo meu banho e aí geralmente vou para a oficina. Trabalho o período da manhã na cutelaria, tenho uma oficina dentro de casa, né, que eu faço facas de colecionismo. Depois almoço, depois do almoço é horário de estudo. Então, ou eu vou ler alguma coisa a respeito do conteúdo de pós-graduação que eu finalizei, ou outros livros que me interessam, ou alguma questão espiritual, que eu gosto de ler também. Às 4h30 da tarde vou treinar com meu filho, musculação. Geralmente a gente treina 1h15, 1h30, às vezes dependendo do treino. Depois volto, janto, à noite vou trabalhar na minha igreja, né? Que eu colaboro lá 3 vezes por semana. E tudo isso durante o dia todo é salpicado por missões, né? Nas minhas redes sociais, de fazer postagens, de acompanhar postagens que eu fiz, de responder comentários. Por exemplo, hoje eu estou pertinho de 400 mil seguidores no Instagram. O Eduardo, ele assim, ele tem um engajamento muito alto, né? E tem muitos seguidores. Realmente isso é para poucos, né, Eduardo? E sempre e totalmente é ele que faz tudo isso, sim, né? E eu atendo a todo mundo, por exemplo. Então, por exemplo, é muito frequente, todo dia acontece isso. Eu respondo alguém que manda uma mensagem no Instagram, a pessoa fala assim, não acredito que foi você que escreveu, foi alguém da sua equipe. Aí eu gravo um áudio, eu falei, e aí, conhece essa voz? Entendeu? Porque a pessoa te conhece, né? Segue todo dia, acompanha a tua produção de conteúdo ali. Então, dá tempo. Eu acho que a questão é foco, sabe? Só aproveitando o gancho, né? Tem gente que fala assim, pô, eu não... Você dorme quantas horas por dia? Desculpa. 9 horas. Opa, tranquilamente. 9 horas todo dia. Eu durmo mais ou menos eu acordo 6h50. No máximo 10 horas eu tô dormindo. Então vai dar 9 horas de sono, 9 horas. O intuito dessa conversa toda, pessoal, é mostrar que assim, a gente nada vem de graça, né, Eduardo, na nossa vida, assim. Toda mudança comportamental, toda mudança no seu corpo, na sua mente, precisa de treinamento para isso, sim, né? E precisa querer. Sim. E querendo, você tem que ter foco, porque se não tiver foco, você não prossegue, né? Eu fiz uma postagem essa semana nos stories dizendo o seguinte: nada de incrível que você vai conseguir fazer na sua vida vai ser conquistado mediante o esforço de um único dia. Nada. Nada. O que você fez de maravilhoso que foi esforço de um dia só? Nada. É tudo anos de dedicação. Entendeu? Então, pô, vamos manter uma rotina, vamos plantar, né? Lei de causa e efeito. Pô, quer colher coisa boa? Vamos plantar agora. Eu sonho um dia em ter determinado trabalho, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, vamos esperar em Deus, né? Como é que o cara espera em Deus? Assim, né? Na Netflix. Porra, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mesmo porque é bíblico e Deus não curte o vagabundo, entendeu? Quer esperar em Deus? Espera em Deus trabalhando, entregando currículo, correndo atrás, se aperfeiçoando. Hoje, com a internet e o alcance e a facilidade de informação que a gente tem, não tem justificativa, por exemplo, para alguém falar, eu não sei falar inglês. Tem de graça na internet. Então, você não quer falar inglês, é outra coisa, entendeu? Agora, não vem falar para mim que não tem possibilidade. Então, a questão de tempo também, né? Um ponto importante. As pessoas falam assim, eu não treino porque eu não tenho tempo. Por favor, conta outra para outro cara, para mim não, tá? Por exemplo, eu fui honesto em dizer, eu fiquei 2 anos sem treinar porque eu não quis abrir mão do meu, mas foi uma escolha minha. Eu tinha tempo, eu poderia trabalhar 4 horas a menos por semana e fazer 4 horas a mais de atividade física. Eu escolhi não fazer isso, tá? Mas é uma questão de escolha. Falar que não tem tempo é mentira, é uma questão de prioridade. 168 horas por semana. Não dá para tirar 4? Aí você vai ver quantas horas, né? O próprio aplicativo vê no Instagram quantas horas você fica num dia, em média, no Instagram. E aí, será que você não tem meia hora, pelo menos, para fazer uma caminhada? Entendeu? Então, é cinismo. Isso, na verdade, é uma... Eu falo que atividade física, ou você ama, né? Ou você vai pela dor. Sim. Quando você não gosta disso, você vai ter N desculpas para não fazer. Isso é verdade, isso eu já passei por isso, né?
Às vezes eu acordo assim, 4 horas da manhã, falei, poxa, hoje eu vou treinar, acho que eu vou mandar mensagem para minha personal que tô com dor de cabeça. Você tá cansado, né? Aí depois eu fecho o olho e falo, não, eu preciso ir. Eu preciso ir porque senão eu não vou estar me boicotando, né? E eu preciso disso hoje, não pela questão estética apenas, mas para eu me manter, né? Pela minha profissão, para eu conseguir ficar horas em pé, trabalhando. Então, hoje isso é para minha saúde, então eu vou hoje pela minha dor, né? E aí eu atendo um monte de pessoas, né, que tem essa dificuldade também, mas a coisa que eu mais escuto é justamente isso. Ah, eu não tenho tempo, eu preciso arranjar tempo. Eu concordo que isso é importante, mas é uma desculpa que a gente coloca para a gente se sentir melhor. Lógico, é esfarrapada. Por quê? Porque amanhã o médico chega e fala assim, ó, a partir de agora, se você não treinar, você vai morrer. Vai arrumar tempo ou não vai? Então por que não arrumou antes? Por que deixou a água chegar no nariz para correr atrás do prejuízo, né? E, por exemplo, até aproveitando o gancho, a questão da cirurgia plástica, né? Eu trabalho na área de treinamento físico, de melhora de composição corporal, e eu sempre fui muito explicitamente a favor de tudo que a pessoa possa fazer para se sentir melhor. Cirurgia plástica, sempre falei, meu, não pense duas vezes. Tem condição de fazer? Tem. Vai melhorar a sua autoestima? Vai se sentir melhor? Vai. Encontre um cara competente e faça. Um profissional competente e faça. Tanto que, para quem não sabe, eu sou treinador, né? Eu trabalho com isso, eu tenho alunos pelo mundo inteiro. E eu conheci o Rodrigo porque a minha esposa veio fazer uma cirurgia com ele recentemente. Não tem 2 meses ainda. Fez uma lipo, fechou uma hérnia, né? E deu uma corrigida lá na questão de pele. Então eu sou absolutamente a favor. Agora, uma coisa que as pessoas têm que entender é que você vai deixar de ser sedentário e obeso de maneira permanente se você mudar a cabeça antes. Então, não adianta você emagrecer na ideia, né? Só no pensamento. Não, você tem que emagrecer em termos comportamentais. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia estética, faz. Aí o nosso querido artista aqui vai, né? Se vira nos 30, né? Dá um triplo mortal carpado, deixa aquele baita corpão e a paciente ou o paciente volta para casa e não muda uma vírgula do seu estilo de vida. Pô, não tem como isso ser sustentável. É óbvio, sabe? Não tem como. Então, assim, muito frequentemente eu falo nas minhas lives. Ah, eu tô gordo, eu preciso fazer regime. Cara, não perca seu tempo, sabe? Assim, ó, eu tô gordo, eu preciso fazer... Não, eu tô gordo, eu preciso aprender a me alimentar de forma saudável, majoritariamente, porque eu defendo... Pô, chegou no final de semana, tem uma feijoada na casa da minha mãe, não vou comer porque agora eu sou o Mr. Fitness. Bobagem. Come a feijoada. A questão é que a maior parte do seu tempo, você vai passar a maior parte da sua semana se alimentando de forma saudável, dedicando um tempo para atividade física. Vai chegar no final da semana, vai tomar sua cerveja, seu uísque com energético, sua vodka. Tome de maneira moderada, não precisa enfiar o pé na jaca, né? Ou se acontecer de enfiar o pé na jaca, compense depois, entendeu? Dê um tempo, né? Se cuide. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui à busca de um milagre, né? Eu imagino. E aí, assim, você tem que, de uma certa forma, trazer essa consciência, porque o nosso papel como cirurgião plástico vai além da cirurgia em si, né? Eu acho que a gente tem que estimular a pessoa a buscar o que há melhor nela e ter mudança, né? Por uma condição saudável mesmo, sim, né? Porque a cirurgia é uma cirurgia, né? Então tem todos os seus riscos que você vai passar, vai se submeter. Então, assim, se você não fizer jus àquele momento que você está passando, a gente vai no cirurgião, sim, volta no cirurgião, mas não é esse o meu papel, não é esse o prazer que eu trago, né, para a minha profissão. Você tem que você tem que atuar ativamente mesmo, né? E de uma certa forma, eu não posso dizer definitiva, mas que seja um conceito que a pessoa... Sustentável. Sustentável. Enfiou o pé na jaca, sabe que você enfiou o pé na jaca e corre atrás do prejuízo em seguida. Não fica assim, ó, um dia enfiei o pé na jaca, outro dia enfiei de novo, agora eu tô bem, também eu posso, né? Quer ver um exemplo? As pessoas perguntam assim, pô, vou sair de férias, vou para um resort não sei aonde,
como é que eu faço para manter em dieta e treino? Eu falo, cara, você tá maluco? O ano tem 52 semanas. Você tem 51 para fazer dieta e treinar. Nessa semana que você vai viajar, cara, vai curtir. Pô, mas lá eu vou me entupir de camarão. Come camarão até sair pelos olhos, cara. Por quê? Porque não tem camarão disponível todo dia. Eu fui pro resort e comi camarão até não aguentar mais ver camarão. Mas na sequência eu volto pra minha dieta, volto pra minha rotina de atividade física e tá tudo bem. A gente não pode ter culpa, né, Eduardo? Porque quando a gente tem a culpa, aí a gente não consegue... Rodrigo, assim, ó, a gente tem que entender o seguinte, eu acho que eu tenho uma postura um pouco diferente de muitos influenciadores que estão em rede social. Tem muita gente que chega e fala assim, por exemplo, boa, você tem que adotar esse estilo de vida. Então o cara sai de um estágio de sedentário, nunca fez uma dieta na vida dele, não sabe o que é comer de forma saudável, a vida dele tá um trapo, tá? E na segunda-feira próxima, ele tem que se tornar um Mr. Fitness. Gente, não vai acontecer. Simples assim, é impossível. Ninguém vai aderir a uma mudança radical. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim para mim, eu quero treinar musculação, eu até gosto, ou qualquer outra atividade física, mas eu não quero fazer dieta. Ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Pelo menos você já está cuidando de um aspecto importante que é a atividade física. Isso vai melhorar teus indicadores de saúde e muito provavelmente, em algum tempo, você vai sentir uma vontade sua, genuína, de realmente começar a comer melhor. Dali a pouco, em vez de estar fazendo 20%, que é muito melhor que zero, esse cara está fazendo 40%. Dali a pouco, esse cara começou a fazer exercício aeróbico também. Esse cara já está nos 80%, entende? Então é um processo gradual. Então, permita-se ir com calma. Mas e aí conta pra gente então, assim, você, além de ser fisiculturista, você foi da polícia, você é educador físico, aí você seguiu então a sua pós nessa parte, né? Sim. E aí explica pra gente como que você orienta as pessoas, porque dentro da atividade dele existe uma orientação de exercícios, orientação de suplementação, né? Como que você administra isso? Quem faz a parte da suplementação? Como que você conduz com os seus seguidores? Você vê muita mudança, com certeza. Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre é esse amparo emocional, justamente no sentido de tirar um cara que estava na inércia, numa menina que estava absolutamente parada, com um estilo de vida degradante, né, sob o ponto de vista de saúde, e ajudar a começar a caminhar, entendeu? Então, a minha consultoria, eu acompanho a pessoa no mínimo 6 meses. Mas é individual? É individual. Ela fala direto comigo no WhatsApp. E a gente monta um planejamento para ela. Vocês marcam horários para... Não. Chamou, eu tô aqui. Sábado, domingo, feriado e etc. Médico, então, praticamente, né? Praticamente a mesma coisa, né? E as pessoas chamam a qualquer tempo. Então, por exemplo, nós temos um nutricionista esportivo que é o Norberto, esse rapaz que eu falei, que é fantástico. A pessoa, quero mudar meu estilo alimentar. Aí tem um questionário longo, assim, onde ela preenche e a gente tem ali um raio-x da pessoa. A partir daquilo, ele vai montar uma dieta adequada para essa pessoa de acordo com os objetivos dela. Então quero reduzir meu percentual de gordura, construir um pouco de massa magra, é essa pegada. Também tem na questão de treinamento, né? Nós temos um aplicativo que foi desenvolvido por nós, de treinamento, então a pessoa também tem um acompanhamento por 6 meses, além do aplicativo onde o treino é trocado a cada 2 meses, e é um aplicativo interativo, ela registra tudo que ela fez no dia ali, é muito legal, muito bacana. Ainda também tem suporte. E aí tem como você controlar isso, então? Sim. Para cobrar o resultado, tá. Fora isso, ainda tem o suporte pelo WhatsApp. Fiz tal exercício, não me senti bem. Vamos substituir aqui e ali, vai ajustando, ou seja, é um acompanhamento mesmo. Aí no caso a pessoa ela tem o seu personal ou ela nem precisa disso, ela vai fazendo com as orientações? Então, tem muita gente que tem personal e segue nosso treino, porque inclusive facilita a vida para o profissional, né? Então o treino é montado de acordo com o nível de treinamento da pessoa. Um cara, um iniciante é um tipo de treino, um intermediário, avançado, né? Homem, mulher, e de acordo com as particularidades e até com o tempo. Eu tenho 30 minutos para treinar. Nós vamos montar um treino de 30 minutos para você.
né? E tem gente que, justamente por às vezes não ter condição de ter um personal, com esse aplicativo treina sozinho, porque tem vídeo também. Então agora eu vou fazer uma remada baixa. O que é isso? Ela clica, aparece um vídeo com 30, 40 segundos de narração, eu fazendo a narração, explicando como funciona a parte de treinamento ali. E aí você, nesse processo todo aí, você conduz por 6 meses, você falou isso? 6 meses. 6 meses. Não tem mensalidade, paga uma vez. Ah, legal. Por quê? O que acontece? A maioria das consultorias tem mensalidade. Então a pessoa pega uma dieta, por exemplo, ou qualquer outra área de suporte, e pegou a primeira, no segundo mês ela resolve não pagar mais, surge um problema. E aí ela fica com um problema e não quer pagar, entendeu? Então a gente faz um preço bem respeitável, onde a pessoa vai ter suporte direto por 6 meses. Vai ter esse compromisso, né? Exatamente. Infelizmente é isso mesmo. Problema, entendeu? E para realmente chegar no resultado. E uma coisa que eu sempre comentei com o Eduardo sempre houve um tabu, e até da parte minha como médico, né? A questão da suplementação hormonal. E eu queria, né, é um assunto um pouco polêmico, mas a gente vai estar discutindo aí de uma forma natural, né? Para tirar um pouquinho o misticismo em relação a isso. A gente sempre achou que a parte de suplementação hormonal era mais para realmente o cara ficar bombado, o cara ficar... não para uma mudança na qualidade de vida. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é que isso não pode ser um tabu. Não pode. Se tem que deixar de ser. Porque é ridículo se tratar de um tabu. Por quê? Porque a testosterona foi sintetizada por 2 médicos em 1935. O invento foi tão importante... Gente, 35, antes da Segunda Guerra Mundial. O invento foi tão importante que em 39 os caras ganharam o Prêmio Nobel da Medicina. Por quê? Porque realmente revoluciona a qualidade de vida de um homem de meia idade, por exemplo. Conforme o indivíduo vai envelhecendo, e isso que eu estou falando aqui também serve para mulheres, só que a reposição hormonal feminina é diferente, obviamente, da do homem, a gente tende a começar a produzir menos hormônios. Por exemplo, eu estou envelhecendo e estou dormindo menos, porque você está produzindo menos melatonina. Então o corpo ele vai, de alguma forma, se tornando menos eficiente, produzindo menos hormônio e a qualidade de vida cai. O que acontece com o homem com índices baixos de testosterona? Primeiro, ele começa a engordar. É uma sequência lógica. E quanto mais ele engorda, menos testosterona ele vai produzir. Ele começa a ter problema de qualidade de sono, libido fica baixa, desejo sexual fica baixo, produtividade intelectual, produtividade física, então o cara está a todo tempo cansado e indisposto. Isso por quê? Porque simplesmente a testosterona é a chave da disposição. E vai fazer 90 anos, que a medicina conhece, e muita gente ainda tem um pré-conceito associando o uso da testosterona com fins de reposição hormonal, colocando no mesmo patamar de um uso de testosterona para fins estéticos, como, por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ou alguém que queira melhorar seu físico. São 2 assuntos completamente diferentes. Quando a gente está falando de reposição, nós estamos falando de corrigir os níveis hormonais em níveis fisiológicos, nível dentro do que é normal, dentro do que é natural. E isso, na prática, vai pegar um cara de 50 anos, por exemplo, da minha idade, 52, que está com uma qualidade de vida péssima, e vai trazer ele para uma disposição de 25, 30 anos de idade. E por que não se usa? Por pré-conceito, por um conceito pré-concebido. Porque, não, vai virar um monstro. Não vai, existe. Na Europa, é muito frequente, o cara chega numa certa idade, faz os exames de saúde e começa a fazer a reposição e tem uma qualidade de vida muito superior pro resto da vida. Porque a reposição ela pode ser feita indefinidamente, né? Então essa é uma questão que deveria deixar de existir. Porque é um recurso seguro, né? Por exemplo, questão de câncer de próstata. Tem centenas de estudos que apontam que a reposição hormonal ela pode, em certa medida, prevenir o câncer de próstata. E tem gente que acha que usar testosterona vai gerar o câncer de próstata. Gente, o raciocínio é simples. Quem apresenta câncer de próstata? Homens depois de 50 anos. Como que está a testosterona natural desse cara?
está lá embaixo. Ou seja, um dos fatores que pode startar o câncer de próstata é justamente o hipogonadismo. Ele está produzindo pouca testosterona por parte dos testículos e vai fazer um câncer de próstata. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, mandei um estudo, né, para você. Então, esse é um ponto que deveria ser desmistificado. Com relação à outra vertente, o uso de testosterona ou de hormônios esteroides, né, para fins estéticos. Na mesma medida que eu falei que eu sou favorável à pessoa lúcida, né, madura, quero fazer uma lipoaspiração, quero fazer uma plástica no meu nariz para se sentir bem, eu também sou favorável a um uso lúcido, pé no chão, de um hormônio para melhorar a qualidade física, por exemplo, melhorar a autoestima da pessoa. Por quê? Porque existem formas de fazer seguras, monitorando, dentro de parâmetros muito razoáveis e que vai realmente deixar a pessoa num outro patamar. Por exemplo, você pode pegar uma menina muito magra, com grande dificuldade de construir massa muscular e deixá-la com um físico lindo e com condições perfeitas de saúde. O que acontece? Qual que é o problema hoje? O problema é que as pessoas acham, boa parte, que o hormônio esteroide ele vai fazer mágica. Então, o hormônio, quem toma hormônio, pode treinar fofo, é um termo nosso, né? O que seria treinar fofo? Treinar fofo é ir para academia e voltar da academia, parece que tá voltando do shopping, né? Não, parece que tá voltando do shopping, né? Bonitinho, arrumado, nem despenteou o cabelo, né? E as meninas perguntam, como é que eu tenho que sair de um treino? Eu falei, parecendo que você fez uma faxina de 12 horas. Lambuzada de suor, nojenta, feia e descabelada. É assim que tem que estar saindo do treino. Por quê? Porque você tem que pagar teu preço lá. O esteroide não vai suprir o teu treino ineficaz. Ele vai fazer por você. Ele não faz a dieta por você. Você está entendendo? Então tem gente que acha que vai tomar um esteroide e vai emagrecer. Não vai emagrecer, só vai emagrecer se fizer dieta. Ele só potencializa aquilo que você faz. O que você não faz, não melhora. Não tem como. Tá? Então existe essa visão distorcida a respeito do uso de esteroide e eu não acho que isso deve ser visto como um tabu. Tá? Existem no país, eu fiz, né, pós-graduação que trata do assunto. Especificamente existem milhares e milhares de publicações, mas simplesmente uma parte da sociedade olha como se estivesse olhando para um ET, né? E aí você para analisar, por exemplo, o cigarro, que mata. Minha mãe morreu com 45 anos de idade, vítima do cigarro, por opção dela, óbvio, com câncer no cérebro e no pulmão, é socialmente aceito. Então, Rodrigo, dá licença, vou ali e acendo um cigarro e fumo, tá tudo bem. Ninguém vai olhar para mim como se eu fosse um alienígena. Mas a partir do momento que eu chego aqui, Eduardo, com 52 anos e falo, ontem pela manhã eu fiz uma autoaplicação de testosterona para fins de reposição de hormonal, por causa da minha idade, nossa, você virou um ET. Entendeu? Então é uma hipocrisia, né? Eu nunca vi um cara ir numa farmácia tomar uma Donateston e matar o outro na esquina numa briga de trânsito. Mas eu já vi o cara sair do boteco com o rabo cheio de cachaça e brigar no trânsito e matar o outro, ou matar atropelado porque está dirigindo sem condições. Eu acho que o tabu existe e também a falta de, na verdade, de conhecimento, né? Então, e isso não vai longe. Como eu já te falei, eu também já tive essa fase de achar isso um absurdo, né? Sim, a gente tende a repelir o que não conhece. Então, assim, existe a questão do que é saudável para a sua vida, existe uma longevidade e acredito que hoje, conforme vai aumentando esse conhecimento, até existem profissionais hoje em dia, né, que estão lidando com a longevidade, não apenas o médico que vai lá cuidar da dor de cabeça, cuidar da pressão alta, Então, existe todo hoje um conceito e é um conjunto, né? E isso faz parte, né? Isso faz parte realmente do bem-estar, da pessoa se sentir bem e estar disposta a ser mais jovem, né? Sim, a fazer as Qual coisas. Qual é o problema? Existe o recurso da cirurgia plástica. Puxa, nasci com aquele nariz de gancho, né, meu? Porra, não queria ter nascido com aquele nariz. Queria muito... Conserta, cara. Vai lá e conserta.
junta sua grana, vai, é investimento na sua vida, você vai se sentir bem, por que não fazer? E tem diferença essa parte da suplementação para você, no caso, né, que é um atleta, e para as pessoas que estão começando a vida na parte da academia? O que se orienta? Como que a pessoa vai começar para ver primeiro se tem a necessidade ou não de utilizar? Uso de hormônios? Uso de hormônio não. e... Sim, olha só, por exemplo. Essa é provavelmente a pergunta mais frequente. Qual é o momento exato? Não há um momento exato, mas há alguns quesitos que a gente tem que obedecer. Primeiro, minimamente 4 anos de treino pesado. Minimamente. Por quê? Então não é a pessoa que começou agora, não. começar usando. Ó, eu recebo muito pedido de gente para que eu oriente nessa questão. Iniciante, eu não pego, não explico. Por quê? Porque foi feito um estudo do Bazin, um pesquisador, e ele pegou homens naturais que nunca tinham treinado e colocaram um grupo grande, esses caras, sob supervisão de treinamento, né, e com uma dieta razoável. Em 4 anos, eles ganharam, em média, o grupo, um pelo outro, 20 quilos de massa muscular. Natural, sem tomar nada, tá? Um pelo outro. Claro, teve indivíduos que ganharam mais, teve gente que ganhou menos. Ou seja, isso a gente chama de potencial natural. Até o 4º ano de treinamento, vai bem. Depois, chega num patamar de estagnação. Então, um primeiro quesito seria esse. Outro quesito, como eu falei, que o esteroide não faz a dieta para você. Então, enquanto você não realmente assumir o estilo de vida, de ter, por exemplo, no carro tem um shake de whey protein, que se terminar aqui eu vou tomar, depois vou chegar em casa e vou almoçar, para não perder a refeição do meio da manhã. Enquanto você não tiver o estilo de vida de fazer a sua refeição, de não perder treino, cara, não adianta tomar esteroide. Você entendeu? Ele não resolve a falta na academia que você vai dar. Então, o segundo quesito seria realmente internalizar o estilo de vida. Então, eu tenho hora para comer, eu tenho hora para dormir. Uma coisa que as pessoas acham, né? Quando a nossa cultura usa a palavra rotina de forma muito pejorativa, né? E uma das coisas que a tua saúde mais agradece é a rotina. Ter hora para dormir, para acordar, para comer, para estudar, para transar, para trabalhar e etc. É ótimo para treinar. É ótimo. Então, realmente ter uma rotina já estabelecida, sólida, você não abre mão daquilo, entendeu? E tá numa condição madura. Pô, sou um adulto maduro, né? Pode haver consequência. Eu posso sofrer um efeito colateral? Posso. Tem como tratar a grande maioria dos efeitos colaterais? Tem, mas tem que estar consciente disso. Porque também tem gente que tem os que tomam e acham que o esteroide vai resolver o problema da vida dele, né? Porque ele não faz nada bem feito. E também tem as pessoas que vão fazer o uso morrendo de medo. O cara tá literalmente cagando na calça. Aí ele faz uma primeira aplicação, começam a surgir os colaterais mais bizarrastróficos do mundo, que não é colateral. O cara tá somatizando. Um cara chegou para mim e falou assim, ó, eu tô com muito calor na sola do pé. Eu falei, cara, tira a porra do tênis, cara. Você tá com medo. Tira o tênis e põe a fralda, porque você tá com medo. Então, o que foi isso? Foi fazer na hora errada. Entendeu? Então, pesquise primeiro. Depois, quero fazer, não faça sozinho. O que você viu na internet de protocolo não funciona para você, é individual. Dá para ter ótimos resultados com isso aqui, ó. Só com isso aqui. Entendeu? Procura alguém habilitado. Que a pessoa vai utilizar, né? Sim, procura alguém habilitado que já tem experiência, que estudou a respeito, para fazer acompanhado. Eu fui começar a construir minha casa, essa casa que eu contei a história no começo, né? Quando eu fui começar a construir, eu tinha 24 mil reais, não dá para fazer nada numa construção. Nada. Logo de cara, eu tirei 10 mil e paguei uma arquiteta. Foi um projeto, né? Foi um projeto. Eu tirei 10 mil e paguei uma arquiteta. Acabou. Metade do meu dinheiro já foi no projeto. Só que eu vou ousar fazer um negócio, ainda mais com a minha saúde, que eu não tenho a menor noção do que eu estou fazendo? Jamais. Aí é estupidez. Eu acho que talvez, Eduardo, o que pega muito nas pessoas, da mesma forma quando falam da cirurgia plástica, né? Da lipoaspiração. Ah, nossa, fulano morreu fazendo lipo, né? É pelo fato de quem está fazendo talvez não ter realmente o conhecimento, né? Ou fazer de uma forma totalmente, né?
é desastrosa. Da mesma forma, a questão do tabu da suplementação hormonal, né? Quando você vê muitos casos de aberração, aí assusta, né? Sim. E aí as pessoas pegam aquilo como se fosse a regra. Comete-se muito abuso, né? Por exemplo, só fazendo um paralelo. Por que a Raquel, minha esposa, veio fazer a plástica aqui? Porque, na verdade, ela fez uma plástica anterior, ela estava gordinha muitos anos atrás, não estava muito na vibe de treinar. Eu a incentivei a fazer uma lipo, ela fez e sobrou gordura, ficou um caroço. Ficou esquisito e aquilo acabava com a autoestima dela. Mexer com ela e tal. E como sempre fui a favor, falei... E eu sabia que não ia adiantar. Ela estava sequinha, né? Não estava gorda e tal. Mas sobrou uma bola de gordura que ficou para trás na cirurgia anterior, justamente porque um profissional anterior deu uma pisada na bola, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco menos imediatistas, pensar com mais maturidade. Ah, você não aprova uma cirurgia plástica. Beleza, não é para você. Simplesmente entenda que pode ser para outras pessoas. Você não aprova o uso de hormônios para fins estéticos. Tá tudo bem, meu irmão. É só respeitar quem gosta. E aí me fala aí, você tem uma outra profissão, né? Sim. Na verdade, o pessoal fala que eu faço muita coisa em pouco tempo, mas hoje eu descobri que tem pessoas que fazem muito mais. E aí o Eduardo, ele se tornou um cuteleiro, que eu também nem sabia que o nome seria esse. E mostra pra gente aí, conta pra gente, que isso na verdade é uma arte mesmo, né? Uma obra de arte. É uma faca que eu terminei essa semana. Isso tem muito a ver com o seu estilo de vida, de ser Rambo ou não? Não, eu não sou Rambo. Meu apelido já foi. Quando eu era tenente, trabalhava na rua. O apelido já foi, mas não sou Rambo, não. Mas o que... A minha mãe, ela tinha um alto pendor artístico, assim como você. Minha mãe pintava também, né? E inventava um monte de coisa. Ela vira e mexe, estava fazendo um artesanato. Vou fazer uma cirurgia com isso agora. E ela começou... Ela fazia as coisas delas e eu via, gostava. E eu acho que puxei esse pendor dela também. E eu tinha feito eu fiz 3 motos. 3 motos? Uma delas demorei 4 anos. Né? E eu conheci numa viagem ao Rio Grande do Sul o meu professor Luciano Dornelles, que fazia essa arte incrível aqui, que é a cutelaria. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, esses desenhos nas lâminas, são 2 aços misturados a 1100 graus. Isso aqui não é um tratamento de superfície. É tanto que eu perguntei se isso descascava. É como se fosse uma massa folhada de aços. Muito legal. Para as pessoas entenderem. E aí, eu gostei, me apaixonei pelo negócio, comecei a fazer como hobby. No fim, virou uma carreira profissional paralela, onde eu trabalhava nos meus horários de folga da Polícia Militar e acabei me destacando. Quantos anos faz que você faz isso? Faz 18 anos. 18 anos. E 2009, com 5 anos de carreira quase, eu fui para a Itália e fui certificado mestre cuteleiro na Corporação Italiana, que é a segunda mais importante do mundo, a maior da Europa. E depois, em 2016, eu fui para os Estados Unidos, peguei uma... Lá nos Estados Unidos, na Itália, são 2 certificações, né? Só tem o mestre e o aprendiz. Nos Estados Unidos são 3. Então, em 2016, eu peguei a intermediária nos Estados Unidos, fui premiado lá. Uma faca minha foi escolhida entre 85 facas. E é um prêmio que pouquíssimas pessoas têm no mundo também. Em 2018, eu fui aprovado. Tinha uns 5... candidatos, 3 americanos, 2 brasileiros, na certificação de Master Smith, mestre forjador. Os 2 brasileiros foram aprovados e os 3 americanos foram reprovados. Então lá não tem bairrismo não, entendeu? Ou é ou não é. Então, e assim, o índice de aprovação é 2 por ano, 3 por ano. São pouquíssimos, que é uma prova de altíssimo nível de exigência. São 7 mestres julgando, você tem que ter aprovação de 5. Eu tive 100% de aprovação, 7 me aprovaram. E acabou virando uma outra carreira profissional que mudou o rumo da minha vida, especialmente sobre o aspecto financeiro. Porque a polícia é uma carreira maravilhosa, mas o governador atual está resolvendo,
tirando o atraso, né, de questões salariais, mas está longe ainda de ser um salário satisfatório. Então mudou o rumo da minha vida e a realidade da minha família, a qualidade de vida, através da cutelaria. E aí, além do prazer que você tem de fazer isso, que é uma obra de arte, né, Eduardo? Sim, a satisfação pessoal. Pô, você, às vezes, já tive situações maravilhosas. Eu estava no evento na Itália, em Milão, chegou um alemão, a hora que ele olhou eu fiz uma faca persa, que tem toda curvilínea, essa é a coisa mais linda do mundo, assim. Eu adoro curva em projetos. E ele olhava assim, e ele também não falava inglês, eu falava mais ou menos, e ficou na mímica, sabe? Ele ficava assim, eu falava, pega, né? Cat. E ele falou, can I? Yeah. Aí tirou uma luva, calçou um par de luva branca, ficou de joelho e mexia a faca em cima da mesa assim, ó, para não acontecer de derrubar. Eu falei, isso é respeito. Então, assim, é um privilégio, né? Você trabalha em casa, tem um trabalho desse. É que nem eu quando comecei a seguir as minhas artes, né? Então começou como um hobby e aí acabou virando também algo profissional, que hoje eu agrego muito na minha profissão. Sim. E isso é muito legal, porque assim, é uma pessoa que está extremamente ativa, o Eduardo não para, o Eduardo ele tem aí além de uma responsabilidade com ele mesmo, com o corpo dele, ele acaba tendo essa responsabilidade com as pessoas, né? E para isso você precisa estar com a mente boa, com a mente sã, né? Estudando como que você faz. E legal, assim, eu fiquei muito feliz da sua participação, de você ter podido contar pra gente aí toda essa trajetória e desmistificar um pouquinho o que a gente pensa, né? E sempre trazendo, não existe segredo nas coisas, né? Existe, na verdade, esforço, né? Não tem milagre, tem esforço. Eu vou deixar um recadinho pra turma aí, né? Não exige demais de você, mas também não te subestime tanto. Então, por exemplo, é tão difícil para você começar hoje, se cuidar da sua saúde. Lembre-se que em algum momento a fatura vai chegar no seu nome, não vai dar para transferir essa dívida para ninguém. Então, quando a gente treina e quando a gente se alimenta bem, é como se a gente criasse créditos num banco, né? E aí, num momento de adversidade, onde chega uma patologia, uma doença, você tem melhores condições de passar por isso. A própria pandemia mostrou isso, né? As pessoas que eram ativas tiveram um índice de sobrevida muito maior. Então, assim, começa aos poucos, minimamente, começa a fazer 20 minutos, 30 minutos de caminhada. Isso é uma coisa que praticamente todo mundo consegue fazer. Regre um pouco a sua alimentação. Eu não tenho condição de pagar um nutricionista, não precisa. Todo mundo tem um conceito do que é uma alimentação saudável, né? Aquilo que Deus fez é saudável, pode comer, né? O que foi feito pela indústria pode ser ruim, né? Então, comece a se alimentar de forma mais saudável e vá aos poucos entrando nesse estilo de vida. Não queira colocar um pacote pronto a partir de amanhã. Eu sou a musa fitness que me inspira no Instagram. Não vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser que nunca aconteça no nível dela, mas pode ser que você caminhe muito ainda e melhore muito e a tua vida e os teus descendentes, teus filhos e netos vão agradecer por essa decisão. E quando a gente fala em saúde, hoje em dia não é mais aceito a gente pensar em ser saudável e ter a desculpa que a gente não tem profissionais que possam nos ajudar a isso, né? Porque sozinho realmente é difícil, né, Eduardo? Acho que é para poucos que conseguem realmente ser o autodidata e seguir a vida e fazer tudo certinho. Então, assim, tem profissionais como o Eduardo que consegue aí te orientar, mas ele não passa a mão não, né? Você é militar, né? De jeito nenhum. Você dá chapuletada, né? Que eu vejo nos vídeos, nas Instagram, lives. No Instagram eu já dou chapuletada, porque, tem que ajudar a pessoa a se centralizar, né? E da mesma forma, assim, a cirurgia plástica, ela é um dos momentos da sua vida que vai te ajudar, né? Com certeza ela vai te ajudar. Mas ela não é ela sozinha não vai fazer um milagre também, não é definitiva. Então você precisa ter um conjunto de ações para que você possa se sentir bem, né? Falar do corpo ideal
é muito subjetivo o corpo ideal, né, Eduardo? Você acredita que tem o corpo ideal? Não, não existe. O corpo ideal é aquele que você olha e fala, pô, tô legal. Ah, eu sou o cara mais bonito do mundo? Não. Eu sou Mr. Olímpia? Não. Mas eu tô bem? Tô me sentindo bem. Puta, ótimo. Isso é legal, porque assim, até uma das minhas obras, né, fala muito, que como eu discuto muito a cultura, né, em relação aos povos, e existe, por exemplo, um povo na África, né, que quanto mais barrigudo, mais ele é considerado herói. Não estou falando a saúde dele, tá? Então, o corpo ideal, ele é o que você se sentir bem, né? Você tem que olhar para o espelho e falar, eu estou bem assim, eu estou feliz assim, e não ser comparado com outras pessoas. O que nós não podemos deixar acontecer hoje, por exemplo, é uma coisa que tem vindo muito forte, uma romantização, por exemplo, da obesidade. Ah, você tem que se aceitar, tal. Eu acho que você tem que viver bem consigo mesmo, mas tem que ter a lucidez de saber que obesidade nenhuma é saudável, não vem com esse papo, não cola, tá? Ah, não, meus exames de sangue não é tão simples assim, tem uma coisa que vem com o decorrer dos anos, e, pô, saber que dá para melhorar, né? Não precisa fazer um esforço. Você é fisiculturista. Né? Ninguém precisa chegar nisso. Mas você tem que estar bem, você tem que estar bem disposto, com a saúde ok, né? Estava conversando com o Adriano num outro podcast, que é o anestesista, amigo nosso, né? E ele é médico do esporte hoje. A gente passou por uma pandemia, onde a gente viu muitos adoecerem e grande parte desses que adoeceram e até faleceram são pessoas que não tinham uma saúde ok, né? Então, isso não precisa de mais provas que, assim, você tem que estar bem com você, ok. Mas outra coisa é você cuidar da sua saúde, e isso é fundamental. Existem alguns estudos apontando que nos próximos 5 anos o segmento fitness vai se tornar o segundo negócio do mundo, justamente pós-pandemia. Porque as pessoas se dispersam, as academias estão lotadas. O Brasil está abrindo uma academia atrás da outra. E mudando os conceitos, né? Eu tenho certeza que hoje os conceitos mudaram muito, né? E sempre à base de muito estudo. Então, pessoal, ó, não tem mais desculpa para a gente realmente não seguir isso, né? Sem vitimismo, né? Ah, é culpa de A, é culpa de B, é culpa de C, mas nunca é culpa tua, né? Então, deixa isso acontecer, não. Sacode a poeira e faz o que você tem que fazer. No fundo, você sabe. Tem gente que manda pergunta para mim no Instagram, tem um que eu estou há 10 anos sem treinar, alguma dica para voltar a treinar? Ele falou, ó, sai da sua casa, vai para academia, na academia assim tem um negócio assim, ó, chama porta. Passa, vai ter uma pessoa te esperando lá dentro, sem você saber, ele já está lá te esperando, chama recepcionista, faz matrícula e treina. Vem me perguntar de dica, cara. Você sabe, você já treinou, você sabe o que você tem que fazer, entendeu? Então, as pessoas precisam de uma muleta psicológica. Precisa de um amparozinho. Não precisa, cara. Levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Ó, pessoal que tiver dúvida desse assunto aí especificamente e precisar de um chacoalhão, sigam aí o Coronel. Coronel Eduardo _ no Instagram especialmente. Ó, e o Eduardo, ele escreveu livros, é cuteleiro. Escrevi 5 livros. Fisiculturista e tem um conhecimento assim... E a cutelaria... Eu sou dono da escola de cutelaria com o maior número de alunos no mundo, 6.000 alunos, cutelaria online. Que legal. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, ó, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, porque essas informações são importantíssimas para que cheguem ao maior número de pessoas, né? E sigam o nosso canal e acompanhem o Coronel Eduardo aí, sigam os seus passos aí. Não precisa ser fisiculturista, mas ó, vamos melhorar. E eu vou divulgar o senhor lá, o senhor está me devendo uma live. Opa, com o maior prazer, com o maior prazer. Muito obrigado. Viu? Especialmente para as meninas que são mais interessadas em... Hoje está muito homem também, né? Sim. Para tirar dúvidas a respeito de... Principalmente com a laser lipo HD, né? Que é outro misticismo, né? Que a gente vai desbravando aí. E ó, gente, a Raquel ficou mais... Eu achei que era impossível minha mulher ficar mais bonita, mas ela ficou. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado pela confiança de sempre. E gratidão. Deus abençoe vocês. Beijo, pessoal.